Bom dia, quero saudá-los com graça e paz da parte do Senhor Jesus. Como tenho afirmado nos últimos dias, Jesus deixou bem claro que a oração faz parte da justiça prática do nosso cristianismo. E ele fez questão de ensinar qual deve ser o nosso correto entendimento e a nossa correta postura com respeito à prática da oração. E foi neste contexto que ele nos ensinou aquela que conhecemos como sendo a oração do Pai Nosso. Permitam-me ler ainda esta vez os versos 1, 7 e até o 13 do capítulo 6 do Evangelho de Mateus. São as seguintes as palavras do Senhor Jesus. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus queridos, que fique claro, nós não podemos jamais fazer desta oração ensinada pelo Senhor Jesus uma espécie de mantra ou de ladainha, recitando-a ocasionalmente ou repetindo-a inúmeras vezes, pensando com isso que, de fato, estamos orando com profundidade ao Senhor, nosso Deus e Pai. Como vimos anteriormente, a oração do Pai Nosso é, antes de tudo, um modelo cujos conteúdos devem ser imitados e é também um estilo de vida a ser vivido. Após ter apontado as atitudes erradas que normalmente as pessoas demonstram quando se dispõem a orar, Jesus declarou enfaticamente no verso 9: Portanto, vós orareis assim. Em outras palavras, Jesus disse: é assim que se ora. Primeiramente, como discípulos de Cristo, nós precisamos aprender a dirigir as nossas orações não a um Deus distante, mas ao Deus que é o nosso Pai. Portanto, disse o Senhor Jesus, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Lembrando-nos sempre de que o Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus grandioso que está nos céus e cujo nome deve ser santificado é sim o nosso Pai, o nosso Paizinho. O nome de Deus equivale à pessoa de Deus e nós devemos honrá-lo. E esta primeira petição da oração do Pai Nosso, santificado seja o teu nome, diz respeito à principal necessidade do homem, que é a de reconhecer o caráter santo e bondoso de Deus. Jesus seguiu mostrando qual deve ser a segunda petição que deve constar das nossas orações. Portanto, vós orareis assim: venha o teu reino. Em outras palavras, devemos crer e descansar no fato de que todas as coisas estão sujeitas a Deus, quer seja no passado, no presente ou no futuro. E também devemos crer que Ele reina com justiça sobre todas as coisas, e isso inclui as nossas próprias vidas. Clamar para que venha o seu reino é desejar ardentemente que os conteúdos de tudo aquilo que Jesus ensinou sejam vivenciados na prática nas nossas próprias vidas. Existe uma terceira petição que devemos ter em mente quando nós fazemos as nossas orações. Portanto, disse o Senhor Jesus, vós orareis assim: que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O desejo maior de Jesus sempre foi o de cumprir a vontade de Deus, o Pai, com respeito à sua vida, e esse deve ser também o nosso desejo pessoal. Jesus também nos ensinou a nos manter dependentes de Deus. Portanto, vós orareis assim: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Esta frase é uma clara referência ao pão sobre a mesa, ao sustento material.
mas também se aplica igualmente ao pão espiritual, que é o próprio Cristo, pois foi ele mesmo quem certa feita afirmou: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Que Jesus seja o nosso alimento, a fim de suprir todas as nossas carências, sem precisarmos recorrer a qualquer outro ou qualquer outro tipo de expediente. Jesus seguiu referindo a um dos conteúdos que eu julgo ser de mais importante das nossas orações ao declarar: portanto, vós orareis assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Esta parte da oração do Pai Nosso, ensinada pelo Senhor Jesus, eu denomino como sendo a oração do corajoso, porque é preciso ter coragem para orar, utilizando o comparativo de igualdade proposto pelo Senhor Jesus no que diz respeito à nossa atitude de perdão. E perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. O condicionar o perdão divino à qualidade do nosso perdão ao próximo é um ato de extrema coragem e de extremo desprendimento. Nós precisamos ter coragem para pedir a Deus que haja conosco quando nós o ofendemos, da mesma forma e na mesma medida que agimos para com aqueles que nos ofendem. Creio eu que esta seja a parte mais desafiadora dessa oração do Pai Nosso. Eu não sei se todos já notaram, mas assim que terminou de ensinar a oração do Pai Nosso, Jesus fez a seguinte ressalva nos versos 14 e 15. Peço permissão para ler. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Mostrando com isso que este é um pedido de alto risco. Perdoa-me as faltas que eu cometo contra o Senhor, assim como eu perdoo as faltas que os outros cometem contra a minha própria pessoa. Duas perguntas eu quero deixar para que sejam respondidas no mais íntimo do seu coração nessa manhã. A primeira é: como você deseja ser tratado por Deus quando peca contra Ele? E a segunda é: você pode de fato orar assim? Senhor, faz comigo, assim como, da mesma maneira que eu faço com os que me ofendem? Você pode orar assim? Pense nisto. Vamos orar? Pai querido, obrigado porque o Senhor tem nos ensinado a orar devidamente. Antes de tudo, a buscarmos santificar o Teu nome, sabendo que Tu és o Deus de toda a glória, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo, mas que é o nosso Paizinho. Também nos chamando a buscar o cumprimento da Tua vontade em nossas vidas, ainda que muitas vezes a Tua vontade não corresponde exatamente à nossa. Também tem nos ensinado a estarmos na dependência do Senhor para o pão de cada dia, e não apenas o pão físico, mas que o Senhor seja o nosso alimento, o alimento para a nossa própria alma. Também, Senhor, o Senhor tem nos ensinado que nós devemos perdoar aqueles que nos ofendem na mesma medida em que nós carecemos e buscamos o Teu perdão. Que possamos aprender os conteúdos da oração que o Senhor nos ensinou e aplicá-la devidamente às nossas vidas com toda a intensidade que é necessária. Louvamos a Ti, bendizemos o Teu santo nome e o fazemos no nome precioso de Jesus, o nosso modelo de oração, aquele que é a nossa maior referência em todos os sentidos. No nome dele é que oramos. Amém. Meus queridos, tenham uma abençoada quarta-feira. Fiquem na paz.